A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você sabia que o Messias prometido veio primeiro para os judeus? Veio primeiro e exclusivamente para o seu povo escolhido, oferecendo a salvação e o reino de Deus. Mas os judeus aguardavam a redenção, que o Messias viria para redimi-los como nação, tornando Israel uma nação livre. Mas o que aconteceu? Vamos voltar ao momento em que Deus promete a Abraão que de sua semente um povo seria abençoado. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão de uma casa de idolatria, de uma terra de idolatria, para ser uma nação santa e abençoada. E Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete a Abraão que todas as famílias da terra, a qual Deus lhe mostraria, na terra onde ele se tornaria uma grande nação, seriam benditas. Isso através da sua semente, o Messias. Toda a sua descendência seriam benditas, suas famílias, o povo de Israel. Em Gênesis 17, Deus aparece a Abraão e faz uma nova revelação, dizendo: anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E da parte de Deus, para abençoar a Abraão, basta ele obedecer, e obedecendo, ele seria o pai de uma multidão de nações. Então Deus mudou o nome de Abrão, que do hebraico Avram, pai exaltado de uma nação, para Abraham, pai de multidões, que é multidões de nações. Abraão seguiu infalível em obedecer, até o seu último teste, o sacrifício de Isaque. Então, sendo mais uma vez infalível, a aliança com Abraão é mudada e ampliada. O Senhor jura por si mesmo, dizendo: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes essa ação, e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, em Cristo, não só uma nação seria abençoada, mas todas as nações da terra. Quando Deus confirma a aliança de Abraão em seu filho Isaque, com a promessa de serem grandemente abençoados, ele diz: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Novamente, Deus repete a Isaque: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus manteve a mesma aliança que havia feito a Abraão. Porém, quando Deus confirma sua aliança com Jacó, quando este estava dormindo e sonhou com uma escada, cujo topo tocava nos céus, e o Senhor estava no seu topo, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te a darei a ti e a tua semente. Agora, Deus vai estabelecer a nação de Jacó, a nação santa. E Deus continua: e a tua semente será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor volta a falar da nação santa, a qual tinha prometido a Abraão, mas que agora começará em Jacó. No restante da história de Jacó, nós vemos o nascimento dos 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas das 12 tribos da nação de Jacó. Mais tarde, pelo motivo de uma grande confusão entre Jacó e seu irmão Esaú, quando Jacó voltava para sua terra, Jacó pede a Deus o cumprimento das promessas feitas a ele. Quando o Senhor apareceu a Jacó naquela mesma noite, Jacó lutou com ele até amanhecer o dia, e Jacó o resistia, não deixando o Senhor ir sem antes o abençoar. Então o Senhor falou: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe desta nação santa, lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. O Senhor lutou com Jacó como nação, e como príncipe dessa nação, que seria a nação de Jacó, passou a se chamar a nação de Israel. Quanto a Jacó, até o dia da sua morte, continuou sendo chamado de Jacó. Este é o começo da nação santa, a nação de Israel. E Deus sempre abençoou essa nação e a prosperou. Todas as famílias dessa terra sempre foram abençoadas. Quando o Messias prometido veio, ele veio primeiro para essa nação abençoada, como foi prometido a Jacó, que em Cristo todas as famílias dessa terra seriam benditas. O próprio Jesus fala sobre isso. Vamos ver? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, que são terras estrangeiras. E eis que uma mulher gentia, cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus primeiro diz que ele não foi enviado, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele diz que não é bom pegar das promessas feitas aos filhos da terra de Israel e dá-las aos estrangeiros, dá-las aos gentios. Mas a mulher cananeia usa das palavras de Cristo para demonstrar a sua fé. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E daquela mesma hora a sua filha ficou sã. No Evangelho de Marcos, onde vemos a mesma situação, a mesma história, nós vemos que a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse a ela: nós temos mais informações. Deixa primeiro saciar os filhos da nação santa, porque não convém tomar das promessas dos filhos, do pão dos filhos, e lançá-lo aos gentios, aos cachorrinhos. Aqui nós vemos Jesus confessando que ele veio primeiro aos judeus. Quando Jesus escolheu dos seus muitos discípulos apenas 12 para serem apóstolos, enviados mensageiros, nós vemos o seguinte: Jesus enviou estes 12, eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em suas cidades, nas cidades dos samaritanos,
Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, nós vemos Jesus enviando os 12 apóstolos para pregarem primeiro aos gentios. Mas o que aconteceu com a promessa de todas as nações da terra serem benditas em Cristo? O apóstolo João nos responde a essa pergunta. O próprio apóstolo João testemunha de Jesus dizendo: ali, em Israel, estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cristo veio primeiro para os seus, da nação santa, mas os seus não o receberam. Como Jesus foi rejeitado por muitos judeus, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, saduceus e muitos outros que voltava o povo contra o Messias tão aguardado, ele disse: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ele também disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por fim, Jesus disse às ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus que o receberam: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, os gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso começou em Atos capítulo 10, onde Deus mostra ao apóstolo Pedro que ele estava purificando as nações para receberem o Evangelho de Cristo, que não havia mais distinção entre as nações, e o Evangelho podia ser pregado até os confins da terra. E muitos, antes chamados gentios, receberam a Cristo, e em sua fé passaram a ser conhecidos como cristãos, se tornando também filhos de Abraão, cumprindo a promessa que diz: todas as nações serão benditas em Cristo. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé em Cristo, são benditos com o crente Abraão. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então, ainda hoje, todos aqueles que recebem o Evangelho de Cristo podem ser chamados filhos de Abraão. A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.